Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para falar hoje sobre cartografia. Cartografia é a parte da ciência que se destina aí à produção e à interpretação e leitura de mapas. Vamos falar sobre a forma com que os mapas são produzidos, quais são os principais elementos de um mapa, como que a gente faz para ler um mapa, para extrair deles ali as melhores informações e da forma mais rápida possível. Vamos lá? Mas antes de entrarmos na nossa matéria, te peço aí o apoio ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui a sua inscrição, ative o sininho, compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque só assim o nosso canal vai crescer e a gente vai ter mais condições de gravar mais vídeos para vocês. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre os primeiros mapas. Gente, os primeiros mapas eram completamente diferentes daqueles que nós temos hoje. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Esse mapa aqui, gente, é um mapa produzido em argila, proveniente lá daquela região da Mesopotâmia. Provavelmente tenha cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, não tinha satélite, não tinha avião, não tinha foto, não tinha nada. Era feito a partir, é claro, da observação, em que as pessoas, para terem uma melhor noção do espaço em que elas estavam, normalmente subiam uma montanha mais elevada para que tivesse ali uma melhor compreensão do espaço. Mas com o passar do tempo, as técnicas de produção de mapas, elas foram se aperfeiçoando. Foi aí que surgiu então a chamada ciência cartográfica, que é aquela, né, que começa aí a estudar as melhores formas de você produzir mapas de forma mais rápida e da forma mais fiel possível. E nesse quesito os gregos foram pioneiros, com a introdução ali de estudos de matemática, da cosmologia, tudo isso empregado ali na produção dos mapas fez com que os mapas avançassem muito. Isso aí eu estou falando ainda lá do século 6 a.C., isso aí é muito tempo. Mas os mapas eles só passaram a ter mesmo uma fidelidade maior das representações a partir do século 15 e 16, com as grandes navegações europeias, principalmente aí por Portugal e Espanha, em que, para que eles pudessem desbravar novos mares, descobrir novas terras, eles tinham que ter um maior conhecimento das áreas em que eles estavam passando. E aí, gente, a profissão do cartógrafo, ela se tornou preponderante nesse período da história. Porque à medida que eles iam navegando, eles tinham que ter referências geográficas. Se essas referências não poderiam ser na terra, porque de repente estavam em alto mar, elas tinham que ser no céu. Então, com isso, as representações cartográficas, as suas formas de orientação, elas foram se aperfeiçoando e modificando. Novos instrumentos foram sendo criados justamente para facilitar aí a navegação, que era ali o objetivo deles naquele momento. Mas naquele período ali também a gente teve um problema, né? Porque a ciência que estava avançando, que estava ampliando, que estava ali modificando os seus horizontes a partir da descoberta, ela passou por um momento negro ali da história, que foi quando a Igreja Católica ela adaptou a ciência à compreensão que eles tinham de Bíblia. Então, se naquele momento eles compreendiam na Bíblia que a Terra era, por exemplo, o centro do universo, a ciência tinha que se adaptar. E isso acabou atrasando um pouco ali, né? Porque tínhamos ali questões religiosas interferindo ali no desenvolvimento da ciência cartográfica. Pessoal, mas a cartografia, ela passou mesmo por uma verdadeira revolução, foi no século XX. No século XX, gente, nós tivemos aí o avião, nós tivemos a fotografia com detalhes muito maior, nós já tínhamos aí os satélites. Com isso, você não precisava mais subir uma montanha para você ter a visão aérea. Com isso, você já podia ter uma visão aérea do todo, dos detalhes, e com isso, fazer um mapeamento com uma riqueza muito maior de detalhes. No século XX, a gente já tinha ali o GPS, que tinha ali uma forma de localização, e tem até hoje, né, muito mais precisa, uma forma de localização de todos os lugares na superfície terrestre. Nós já passamos a ter ali o georreferenciamento, que dava ali as coordenadas geográficas de qualquer lugar na superfície do planeta. Hoje nós temos aí esse georreferenciamento, essa rede de coordenadas geográficas, sendo utilizada aí nos sistemas de navegação por GPS. Você tem aí no seu celular, que você coloca ali casa da tia Maria e você chega. Você coloca boteco do seu Chico, que você nunca foi, você consegue chegar também.
Então tudo isso é a partir dessa rede de coordenadas que foi se desenvolvendo a partir da tecnologia desenvolvida aí no século XX. E a partir daí, gente, o mapa que era um conhecimento militar, o mapa que era quase que exclusivo, se sabemos hoje que conhecimento é poder, o conhecimento cartográfico ele era um poder muito grande, porque dava ali aos gerentes, aos comandantes, a quem estava governando ali, quem era responsável por tomar uma decisão, dava a eles uma capacidade de decisão muito maior através do conhecimento do território. A partir do final do século XX, início do século XXI, nós tivemos aí uma modificação e os mapas deixaram de ser algo exclusivo das forças militares, dos governantes e dos cartógrafos. Hoje nós temos os mapas aí com uma riqueza de detalhes muito maior, sendo acessível aí na sua palma da mão através de um telefone celular. E aí nós temos a escala, que é o que vai determinar a riqueza de detalhes que você consegue ver ali naquele lugar, naquela região. Observa aqui, gente, os mapas cadastrais são aqueles que têm escala entre 1 para 500 ou 1 para 10 mil. Os mapas topográficos têm escala de 1 para 25 mil e vai até de 1 para 250 mil. Os mapas geográficos tem escalas aí já de 500 mil até 1 milhão. E de acordo com a finalidade desse mapa, você vai escolher ali qual escala que você vai usar. Atualmente, você consegue modificar a escala de um mapa quando você acessa, por exemplo, lá o Google Maps ou o Google Earth, porque ali você consegue dar um zoom e ver uma riqueza muito maior de detalhes. Você consegue diminuir o zoom e ver uma área muito maior com menos detalhes. É isso que é escala. E hoje a gente pode manipular essa escala ali na palma da mão através de um recurso tecnológico de forma muito simples. Os mapas gerais, gente, são mapas que você encontra aí, por exemplo, o território brasileiro, que é um mapa geral. Ele tem todo tipo de informação ali. Rodovia, rio, igreja, cemitério, cidades, enfim, ali é um mapa geral. Os mapas temáticos, eles já trabalham com temas específicos. Por exemplo, mapa temático da vegetação brasileira, mapa temático dos climas brasileiros, mapa temático da densidade demográfica do Brasil, da ocupação populacional. Tudo isso são mapas temáticos, que ele representa um único tema. Por isso, mapa temático. E a gente tem ainda, gente, os mapas especiais, como esse que a gente trouxe aqui. Os mapas especiais, eles têm ali uma informação específica para atender a uma necessidade específica. Por exemplo, mapas da pandemia, mapas do surgimento do coronavírus, mapa da ocupação de leitos. Isso são mapas especiais, que são criados a partir de uma finalidade específica para uma finalidade específica. Pessoal, e na representação dos mapas a gente tem um grande desafio. Porque você fazer um mapa de uma área pequena, tudo bem, tá tranquilo. Agora você representar o planeta Terra inteiro, porque é impossível você representar aquilo que é esférico em uma superfície plana. Não dá. Você vai ter que escolher sobre o que você vai ser fiel. Ou você será fiel à área, ou você será fiel aos formatos ali daqueles países, do estado, da região que você está querendo representar. É impossível você ter uma representação fiel, representando todo o planeta Terra em um planisfério, que é um plano representando o que é esférico. Isso é impossível. Então, em todo o planisfério, você terá que ter algum tipo de deformação, ou da área ou do formato. Por conta disso, gente, foi criado uma técnica chamada de projeção cartográfica. Cada projeção dessa, ela vai ter um objetivo, vai ter uma finalidade. E nós temos basicamente 3 tipos de representações: cilíndricas, planas e azimutais. Elas são categorizadas. Nós temos as representações equidistantes, que elas vão ser fiel ali às distâncias, mas não serão fiéis, por exemplo, à área. Agora, as equivalentes é aquela em que a área representada ela é fiel à área que está ali no terreno. E nós temos ainda as representações conformes, que é aquela que não é fiel a nenhum deles. Ela faz ali uma média, ela faz ali uma representação em que não distorça muito as áreas, que não distorça muito também o formato ali, as distâncias. A projeção cilíndrica, a gente tem aí como seus representantes Mercator e Peters.
Em toda representação cilíndrica, né, gente, ela funciona assim. É um cilindro que fica ali envolto a um globo iluminado. Com a iluminação desse globo, as linhas serão projetadas nessa superfície e ali a superfície que vai receber a projeção, ela vai ser desenhada ali com o que está sendo projetado nela. Então, quanto mais próximo está da linha do equador, mais encostado vai estar ali na superfície que está recebendo a projeção. Então, mais fiéis serão ali as áreas, mais fiéis serão. À medida que você vai aumentando, que você vai indo ou mais para cima ou mais para baixo, né? Se aproximando ou do Polo Norte ou do Polo Sul, você vê que as áreas vão ficando mais esticadas. E como seus expoentes, a gente tem ali Mercator e Petris. Observe aqui a diferença entre cada um deles. A projeção de Mercator, ela foi elaborada ainda lá no século XVI. É um tipo de projeção cilíndrica, né? Uma das mais conhecidas. Ela tem ali uma visão eurocentrista do mundo. Ou seja, a Europa ali é o que é para ele mais importante. Você tem nessa projeção, e a gente observa aqui nesse mapa, você tem o formato dos continentes bem próximo da realidade, mas as áreas são completamente diferentes. Observa na projeção de Petris aqui. A projeção de Petris, já de 1973, ela buscou preservar mais as áreas. Só que a gente vê que o formato dos continentes, ele ficou alongado, ele ficou esticado. Mas para a gente conseguir comparar a diferença da área desses dois, olha só, gente, a Groenlândia. Olha a Groenlândia na representação de Mercator, como ela é praticamente do tamanho do Brasil na representação de Petris. Já na representação de Petris, a gente vê a Groenlândia bem pequena. Por quê? Qual é o tamanho verdadeiro? É o tamanho da projeção de Petris. Só que o formato da Groenlândia ficou completamente diferente. Olha lá, ficou com a parte sul afunilada e a parte norte bem esticada, bem alargada. Então, qual dos dois é mais fiel? Qual dos dois é mais real? Nenhum deles. Um preservou o formato, o outro preservou a área. A outra projeção que nós vamos ver é a projeção cônica. Gente, para você entender bem a projeção, quando você olha o nome dela, já fica fácil de saber como que ela é. A projeção cônica é que você vai colocar ali em volta do globo iluminado, você vai colocar um cone. E esse cone, ele vai receber ali a projeção. Gente, se é uma projeção cônica, ela não tem como representar toda a superfície terrestre. Você vai escolher ali qual parte da superfície terrestre que você vai representar. Observa aqui na nossa ilustração como que ela funciona e como que ela projeta. Olha só, então ela é usada, né, para lugares menores. E ela apresenta, gente, deformações sempre maiores na base e no vértice. Justamente são as áreas que estão mais longe do contato com o globo iluminado. Então, nas áreas que estão ali em contato, tanto área quanto forma são mais fiéis. À medida que vai se aproximando ou da base ou do vértice do cone, essas deformações elas vão ficando maiores. Esse tipo de projeção cônica, ele era mais usado para representar tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. E como a gente observa aqui, os paralelos eles ficam ali circuncêntricos e os meridianos ficam ali em formato de radiais. E por fim, a projeção azimutal ou plana. Gente, plana é uma superfície plana que está ali mais uma vez em contato com o globo iluminado. Qual a parte que vai ser mais fiel? Aquela que está encostada com o globo. À medida que vai se afastando ali do centro da área que você está projetando, você vai tendo deformações maiores. No entanto, gente, com o avanço da tecnologia e hoje representações como o Google Maps, o Google Earth, você consegue ter ali na palma da sua mão o planeta Terra inteiro em diferentes escalas. E a partir dali você consegue modificar ali, girar o globo para um lado, para o outro, e você tem uma forma, você tem uma representação do planeta inteiro ali na palma da sua mão. Então isso fez com que essas projeções cartográficas, que sempre têm deformações, né, que elas fossem aí caindo em desuso. Ainda são muito utilizadas, até porque você não tem telefone em todos os lugares. E para você ter um aparelho para você visualizar esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia, você precisa de energia. Então, em lugares ainda inóspitos, em possibilidades em que um aparelho desse acabe a energia, ainda é necessário ali o recurso de papel, e aí você tem que recorrer e escolher um tipo de projeção cartográfica.
E um mapa, para que ele represente de forma fiel a realidade, ele é necessário que tenha nele alguns elementos que são principais. Como, por exemplo, a escala. O que é a escala de um mapa? Já dissemos aqui, é a riqueza de detalhes que você vai conseguir ver. Uma escala, você consegue ver a representação da realidade ali no papel. E você consegue ver qual é a relação de proporção entre o que está representado no papel e o que existe na realidade, no terreno mesmo. Uma escala ela pode ser dividida de dois tipos. Escala numérica, que é como essa que vocês veem aqui, tem um número e o número 1, 2 pontos, e esse que tem na frente é quantas unidades desse número 1 que está representado no papel, que é o equivalente na realidade. Por exemplo, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil. Essa unidade normalmente é centímetro. E nós temos a escala gráfica. A escala gráfica é aquela que tem, além do número, tem um desenho ali que vai mostrar. Muito utilizada em mapas em que você trabalha ali uma ampliação ou uma redução dele. Vai continuar sempre fiel. A escala numérica não. Olha só aqui. Aqui a gente tem a escala gráfica. Essa escala gráfica aqui, ela está demonstrando aí, né? Cada partezinha branca e preta dessa aí equivale a 20 quilômetros. Então, nós temos aí 0, 20, 40, 60, 80, 100, no final, 100 quilômetros. É uma escala gráfica. Essa de baixo aqui também é uma escala gráfica. E escala numérica, gente, é só essa última aqui de baixo, 1 para 100. Significa que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros no terreno, a 100 centímetros na realidade. Orientação é como você vai se orientar, como você vai se localizar no mapa com relação aos pontos cardeais. Todo mapa tem que ter uma indicação dos pontos cardeais ou, no mínimo, a indicação do norte. Porque se você tem ali o norte, você consegue, a partir dele, determinar os outros pontos cardeais. Normalmente, nos mapas, o norte fica indicado para cima. No entanto, você sempre tem que observar a orientação do mapa, porque vai que o norte está do lado. Pode ser. Dessa forma, você teria que virar o mapa para ter a orientação do norte para cima. Mas o norte no mapa, ele pode estar para qualquer lugar, desde que você tenha uma setinha indicando. Ok? E a legenda, que é uma das primeiras coisas que a gente deve observar na leitura de um mapa, é a legenda mesmo, é o significado de todos os símbolos, linhas, cores que estão presentes no mapa. O que significa isso? Essa cruzinha significa o quê? Essa linha azul significa o quê? Esse pontilhado significa o quê? Então todas as cores encontradas no mapa, todas as linhas, todos os símbolos têm que ter uma correspondência aqui no cantinho do mapa, que a gente chama de legenda. Essa legenda que vai determinar aí os significados. E todo mapa tem que ter também, né, gente, um título. O título é o resumo do que o mapa vai falar. É o tema central do mapa. Quando a gente vai ler um mapa, então, a gente tem que observar essas 4 coisas. Primeiro, o título, que é o que vai dar para a gente ali a ideia central sobre o que o mapa está tratando. Em segundo, a legenda, que através das legendas a gente vai conseguir entender o significado de tudo aquilo que está no mapa. A orientação, que é qual a localização do mapa ali, se ele está de cabeça para baixo, né? Não existe cabeça e orientação, mas se ele está invertido, como é que está? E as escalas, para a gente ter uma noção da correspondência daquilo que está ali com a realidade. Pessoal, e topografia e curvas de nível? Aí a gente está falando dos mapas agora que tem a representação do relevo. Cada linha correspondente no mapa a gente chama de uma curva de nível. E onde essa linha passa, ela representa ali uma certa altitude, seja altitude positiva ou altitude negativa. Por convenção, todas as áreas que estão aí acima do nível do mar são representadas aí nas cores verde, amarelo, marrom, violeta, violeta escuro e branco. Começando o verde, a mais baixa, e indo até o branco, com uma área mais elevada. E no nível do mar, sempre representada aí, né, abaixo do nível do mar, as áreas em tons de azul. Tudo tranquilo, gente? Fixou bem aí o conteúdo? Já sabe, hein? Eu sempre falo, se não aprendeu tudo ainda, volta e assiste o vídeo de novo. E é claro, gente, se ainda assim restar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai estar esclarecendo para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Valeu pelo apoio. Obrigado por estarem comigo até o finalzinho e a gente se vê no próximo. Até lá!